Olá, boa noite, você que nos acompanha em mais uma live do Hospital Sírio-Libanês. Nós estamos no mês de dezembro e chegou a hora de falarmos de diagnóstico precoce e prevenção ao câncer de pele. É um dos cânceres mais comuns no país, que acomete 33% daqueles que são acometidos pelo câncer no nosso país. Nós estamos a uma semana do início do verão. O nosso verão é um verão de sol forte na maior parte dos estados brasileiros. Então, falar de prevenção é o momento ideal. Nós estamos aqui com especialistas do Hospital Sírio-Libanês. Gostaria de apresentar a doutora Cristina Abdala. Boa noite, muito obrigado, doutora Cristina. A doutora Cristina é dermatologista especializada no tratamento de câncer de pele do Hospital Sírio-Libanês. Estão também conosco o doutor Francisco Belfort, que é cirurgião oncologista, especialista em tumores de pele do Hospital Sírio-Libanês. Boa noite, muito obrigado, doutor Francisco. E também doutor Rodrigo Munhoz, que é oncologista, especialista também em tumores de pele e sarcomas, do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês. Não é isso, doutor? É isso. Boa noite ao pessoal que está em casa. E também o doutor João Luiz Fernandes, que é coordenador médico da radioterapia do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês. Boa noite a todos. O nosso formato, você já sabe, você acompanha esse debate, essa conversa com os especialistas do Hospital Sírio-Libanês. Vamos falar aqui de Dezembro Laranja. O mês de dezembro é chamado mês de Dezembro Laranja, que é um alerta para a nossa prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de pele. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso. Nós temos umas perguntas que já estão chegando para nós aqui. Convido você a enviar a sua pergunta para nós também, para conversar com os nossos especialistas. Nós já temos algumas, e aí vamos começar aqui, doutora Cristina. A Regina Célia, por exemplo. A Regina fala o seguinte, é a pergunta básica, né? Como saber se uma das pintas que tenho no corpo pode ser um sinal de câncer de pele? Está tudo relacionado à pinta, doutora Cristina? Bom, quando nós falamos em câncer da pele, o câncer da pele tem vários tipos, né? As pintas, que podem dar origem ao melanoma, que é um câncer mais agressivo, é o que se fala mais comumente, né? Então, as lesões pigmentadas, mas nós temos o carcinoma basocelular, que é o mais frequente, o carcinoma espinocelular, então nós temos vários tipos de câncer da pele. Então, a pergunta da Célia, né? Isso, Regina Célia. Regina Célia. Então, Regina Célia, você quer saber como uma pinta pode ser suspeita, né? Então, assim, na verdade, o ideal sempre é consultar um especialista, um dermatologista. Mas, pintas suspeitas, pintas irregulares, a gente tem aquele famoso ABCD, pintas assimétricas de bordas irregulares, mais de uma cor, um diâmetro maior de 6 milímetros, você pega o lápis, tem a borrachinha lá, você vê aquela borrachinha atrás do lápis, você vê que é maior que aquilo, uma pinta que está em evolução, que está crescendo, que está coçando, que está sangrando, ela deve ser examinada pelo dermatologista, principalmente pessoas de alto risco, aqueles pacientes que têm muitas pintas irregulares, que na história tem história familiar de melanoma, de câncer da pele. Então, essas pessoas devem procurar o profissional, o dermatologista, para fazer uma avaliação, como se diz, um check-up das suas lesões, para ver se essa lesão eventualmente pode ser um câncer da pele. Doutor Rodrigo, aqui nós temos uma questão da Marina Martins, ela fala de autoexame, que vai um pouco nessa linha de observar a pele, não é? A Marina quer saber o seguinte, como fazer autoexame da pele? É possível, doutor? Essa é uma questão difícil. O cuidado com a pele, a atenção à pele, ela deve ser praticada por todo mundo. Mas é muito difícil que com o autoexame sozinho você consiga diagnosticar uma lesão. Como a doutora Cristina mencionou, esses sinais de alerta, o ABCDE do melanoma, devem estar sempre aí guardados e caso alguma das lesões apresente um desses critérios, então só para repetir, para afirmar aí, lesões que sejam assimétricas é o A, que tenham bordas irregulares, que tenham coloração heterogênea, mais de uma cor ou que sejam muito escuras, que tenham esse mais do que 5 a 6 milímetros de diâmetro ou que estejam em evolução, devem ser pintas que chamam a atenção e isso justifica uma avaliação por um dermatologista.
Mas é importante frisar que o autoexame nunca é suficiente. Ele é importante para levantar uma bandeira amarela, surgiu a dúvida, surgiu a suspeita, buscar um especialista para que você possa fazer uma investigação adicional. E a verdade é que, muitas vezes, lesões com essas características não são melanoma. Então é importante também manter a calma e buscar a opinião de um especialista. Às vezes um simples exame dermatológico, dermatoscópico, pode até prescindir de uma biópsia, ou seja, você pode parar no exame e chegar à conclusão que aquilo não é uma lesão suspeita e, a partir dali, só acompanhar. Um outro ponto fundamental é que não só o autoexame é importante. Pessoas ao seu redor que tenham contato contigo também devem ficar atentas. Então é muito comum que pessoas que tenham alto risco, têm pele clara, têm muitas pintas, sejam chamadas a atenção não no autoexame, mas eventualmente pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pelo acompanhante. Então as pessoas em volta também ajudam nesse cuidado. E qualquer outra pessoa que tenha cuidado com a pele, eventualmente um tatuador, eventualmente uma manicure ou pedicure, o próprio cabeleireiro, que às vezes tem acesso a áreas que a gente não consegue examinar, couro cabeludo, ponta da orelha. Então essa atenção a esses sinais de alerta é fundamental para que a gente consiga diagnosticar as lesões em fases mais precoces. Às vezes uma mancha que pode ser nas costas, a pessoa não costuma ver e alguém da família pode observar e chamar a atenção. Não é? E com relação a isso, eu queria complementar. Ficou muito famoso um caso de um atleta, um nadador, não lembro de que país ele era, australiano. Na Austrália, nas Olimpíadas, que uma fã fotografava e a fã notou que a pinta dele cresceu pelas fotos. Ela fez um comparativo e percebeu que... Ela fez um comparativo pelas fotos e enviou de alguma forma isso para ele, alertou e ele foi atrás e realmente era um melanoma, né? Nossa, um anjo da guarda essa fã, hein? E aí eu queria salientar assim, que às vezes é importante, para pacientes que têm muitas pintas, lógico, o ideal é que vocês façam isso com um profissional, mapeamento e dermatoscopia. Mas hoje nós temos até aplicativos para você tirar, às vezes, fotos, né? Então, para você comparar, para ver se uma lesão cresceu ou não, né? Então, que toda essa evolução tecnológica também está nos ajudando no autoexame. Uma coisa assim, que eu acho que pelo menos as pessoas têm que saber se olhar. Porque, às vezes, eu como dermatologista, eu vou examinar um paciente, eu vejo uma pinta entre os dedos. Falo, nossa, essa pinta é nova, você tem... Nossa, eu nunca olhei o meu pé, nunca olhei entre os dedos. Às vezes a pessoa realmente nunca se examinou. Então, acho que vale a pena ela dar uma olhada, se familiarizar, pedir para alguém da família olhar as costas, um olhar o outro, pessoas de alto risco. Que isso também, às vezes, nos ajuda, como o Dr. Rodrigo falou, levanta a bandeira amarela, dá um sinal para o paciente procurar o médico. Doutor... Veja, a outra coisa, antes de responder a Letícia, não é só a pinta. Certo. Felizmente, pinta, que é o relacionado ao melanoma, é o menos frequente. Embora seja o mais agressivo, é o menos frequente. Os carcinomas, como a Cris falou, são os mais comuns. Aquela espinha que não vai embora, aquela feriadinha que não cicatriza, aquele calo que parece que não é bem uma boa evolução. Então, essas lesões são os cânceres de pele mais comuns, são os carcinomas. Lembrar desse detalhe, porque a coisa da pinta é muito arraigada e é muito comum em todo consultório o indivíduo ter ainda esse dogma que mexeu na pinta, piora. E eu até confirmo, mexer piora mesmo. O que precisa é fazer um diagnóstico adequado e tratar de maneira correta. Então essa é a conduta nas pintas, como falaram, sempre procurando alguém especialista. Em relação à tatuagem, hoje não sei o que tem mais, se é pet shop ou tatuagem. É muito comum. Então, realmente, existe até um programa do Grupo Brasileiro de Melanoma que se chama Juntos contra o Melanoma. E nisso, o treino é, como o Rodrigo falou, para tatuador, para cabeleireiro, para pedicure, o pessoal que tem um contato frequente e até sequencial com as pessoas. Então, a tatuagem, desde que bem feita, com toda a metodologia antisepsia, não faz mal. Mas se ela ficar sobre áreas de pintas que vão esconder possíveis lesões pigmentadas, essas merecem uma atenção maior. E hoje em dia é igual falar, não tome sol. Num país como o nosso é impossível. Mas sol com bom senso não faz mal a ninguém. A tatuagem com bom senso, em locais adequados, também a gente não consegue dizer que não faça, mas tem que ter esse cuidado, como o Rodrigo falou. Ela é perigosa se colocada de maneira
não cuidadosa sobre possíveis pintas. A gente já teve, infelizmente, de que ressecar pedaços de tatuagem bonito. Isso é ruim. Só complementando, né, o problema não é a tatuagem em si, não é a tinta. O problema é a tatuagem interferir na avaliação da pinta. Esse é o perigo. É esconder uma pinta que poderia dar algum indício de malignidade, de algum câncer na pele, ou às vezes nenhuma pinta, mas uma outra lesão que está lá. E como você joga aí a tatuagem por cima, isso acaba prejudicando a avaliação do dermatologista ou de qualquer pessoa que notaria aquela pinta e que deixa de notar por conta da tatuagem. Mas a tatuagem em si não é o problema. E mesmo quando a gente vai fazer o exame dermatoscópico, que você vai examinar a pinta, é muito difícil você notar você conseguir fazer um exame adequado. Então o ideal é que não se tatue áreas com pintas, né? Então fuja ali, faça um desenho que fuja da pinta. E existe um exame que também é possível fazer um mapeamento de todas as pintas do corpo, não é isso, doutora Cristina? Assim, na verdade esse exame tem parece que você vai entrar numa máquina, né? No futurista, e você vai fazer, e ela vai mapear você. Na verdade, esse exame, assim, o que é o exame mapeamento? Mapeamento, primeiro, o paciente deve ser examinado o corpo inteiro pelo dermatologista. Couro cabeludo, mucosa, o corpo todo. Aí, esse dermatologista vai avaliar se esse paciente tem necessidade de fazer fotografia, porque assim, o mapeamento consiste de fotografias do corpo todo. Então aí, se tiver indicação, ele vai fazer as fotografias do corpo todo e vai fazer o exame como uma espécie de lupa, uma lente que aumenta, você consegue visualizar melhor as pintas, a maioria das pintas ou pintas suspeitas, dependendo de cada caso. Então esse é o exame de mapeamento corporal. Então exame clínico, não adianta chegar lá e só fotografar, é o exame clínico completo, fotografia corporal total e dermatoscopia das pintas suspeitas, dependendo do grau de complexidade do paciente, ou de todas as pintas, se é um paciente de alto risco. Vamos colocar aqui o doutor João Luiz na conversa, para dizer o seguinte, tem uma pergunta aqui que eu acho que ela é importante, digamos assim, dando um salto aqui nesse processo. A pessoa que quer saber é a Maria das Mercês Carvalho, doutor João Luiz. A Maria das Mercês, ela pergunta o seguinte: no contexto aí de câncer de pele, ela fala, quem já teve um câncer muito agressivo corre o risco de ter outro câncer em outro lugar, em outro órgão, que não a pele? A resposta é muito simples. Corre sim. Em primeiro lugar, nós estamos falando, e todo mundo falou, aliás, você começou abrindo a discussão sobre o calor e o número de tumores de pele que a gente tem no Brasil, nos países tropicais, na Austrália, nos Estados Unidos. Por exemplo, você falou que 30% dos tumores diagnosticados no Brasil são de pele. Talvez isso não seja uma verdade. Nós temos mais de 1 milhão, 1.500.000 tumores de pele. Nos Estados Unidos, este ano de 2018, 5 milhões de tumores de pele. Por quê? E aqui vem um pouco da explicação da Maria que perguntou. Tumor de pele não é você não é obrigado a notificar. Não é notificação compulsória. Então o Brasil está tendo 600.000 casos de tumores em 2018. Dá 150.000 tumores de pele. É uma inverdade. É muitíssimo mais. Muito mais. Então, esses aspectos, do ponto de vista socioeconômico, são muito importantes. A Cris falou, nós estamos falando, e a conversa, prevenção é o melhor de tudo. É proteger do sol. Então, você estava me perguntando, vamos pular um pouquinho, se quem teve um tumor pode ter um tumor de pele, se, independente das condições pessoais, hereditárias, genéticas, fatores ambientais, que é o cerne do tumor, a luz do sol, indiscutivelmente, é o maior causador. Quer seja desse tumor que eles têm medo, e todos nós temos medo, que é o melanoma, e dos outros, que são o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. O ultravioleta é, de certa forma, um causador de custos para o governo, de custos, porque pode ser um tratamento bem pequenininho, mas você põe um tratamento pequenininho
em 5 milhões. Pergunta para os americanos quanto custa isso. Pergunta para os australianos quanto custa isso. Então, ultravioleta vem e um deles atravessa mais do que o outro. E são esses ultravioletas que, depois de passar a camada de ozônio que a gente tem é que protege grande parte das radiações ultravioletas. São radiações eletromagnéticas. Não é queimadura. Todo mundo fala, a radiação eletromagnética que causa o tumor é a mesma radiação que a gente usa para tratar, só que com um comprimento de onda diferente. O que é isto? A nossa radiação tem um poder de penetração muitíssimo maior. E o ultravioleta que causa o tumor de pele é de ação absolutamente na superfície. Então, como é que age isso? Todo mundo fala queimou. Queimou porque parece radiação numa frigideira. Então, parece que é uma queimadura por calor. O que acontece? De uma maneira bem simplista, esse tipo de radiação, como a radiação que a gente usa para tratar câncer, ela distorce aquela dupla hélice do DNA, aquela figura que todos nós conhecemos, sim. E impede que a célula seja capaz de tornar a ser mãe. Então, repetindo a pergunta, ela pode ter, sim, chance de ter outros tumores às custas de todos esses fatores que eu falei, principalmente à luz do sol. Nisso que o senhor falou, doutor, o senhor já respondeu também uma questão da Gláucia Castanheira, que pergunta sobre essa questão também. E agora tem uma questão da Késia, que ela diz assim, doutor Rodrigo, o que causa o câncer de pele? O não uso, o doutor Júlio falava aí da proteção, é o não uso do protetor solar ou outras causas? O que afinal de contas, causa o câncer de pele? A verdade é que no dia a dia, na prática, a gente raramente consegue achar a causa do câncer de pele em cada paciente. Ah, sim, vamos lá. O que a gente entende são os fatores. Também são pacientes que têm um risco aumentado e que são pacientes que devem ser acompanhados de forma mais próxima por um dermatologista. E a verdade é que em muitos pacientes você tem uma somatória desses fatores. Você tem um histórico de, então, queimadura na infância ou adolescência, junto com uma pele clara, junto com muitas pintas. Então é difícil identificar uma causa única. O que você tem, então, são esses diferentes aspectos que aumentam a sua chance de ter um câncer de pele. Mas tem câncer de pele que se desenvolve em área que não foi exposta ao sol? Tem. Eventualmente um melanoma que se desenvolve na panturrilha, que se desenvolve na barriga, e por aí vai. Tem um outro ponto fundamental, que é a possibilidade de se desenvolver melanoma, por exemplo, na palma da mão e planta do pé. Melanoma na planta do pé é um melanoma que é relativamente mais frequente no Brasil por conta da nossa população, é um melanoma que é proporcionalmente mais comum em negros e que é muitas vezes negligenciado. Porque você pensar, é uma lesão que apareceu no pé, o pé não toma sol, provavelmente não é um câncer de pele. Isso é uma inverdade. Então, não é porque tem alguns fatores de risco que em todas as situações ele é o responsável. Entendi. Perfeito. Você que está nos acompanhando, nós estamos no Dezembro Laranja e nós estamos falando da importância do diagnóstico precoce e a prevenção ao câncer de pele. Nós estamos com um time de especialistas do Hospital Sírio-Libanês e convidamos você a participar dessa conversa conosco. No espaço aqui destinado aos comentários, envie a sua pergunta e que a pergunta vai ser direcionada para os nossos especialistas e você pode participar também dessa conversa. Nós falávamos aqui, então, das ocorrências e a senhora ia comentar. Eu só queria fazer um comentário, lembrar realmente que o câncer, o melanoma acral, que é o melanoma nas extremidades, lembrar de lesões de unha, que isso a gente vê, infelizmente, paciente tratando lesão de unha como se fosse micose há muitos anos, e essa lesão pode ser um melanoma acometendo ali o aparelho ungueal. Então é importante fazer o diagnóstico correto, procurar um dermatologista se possível, porque infelizmente às vezes a gente vê câncer avançado, né, ali no leito ungueal, por conta de lesões que foram tratadas durante muito tempo como micose de unha e não eram. Então, só alertar para isso, né? Se você tem uma lesão pigmentada na unha, uma pinta, uma mancha escura na unha, não é que isso vai ser um melanoma também, não é para sair correndo, mas assim, tem o diagnóstico correto dessa lesão para a gente não perder a possibilidade de se fazer um diagnóstico precoce de um melanoma. E é o nosso órgão mais visível, né, doutora? A pele é o órgão mais visível para a gente poder estar atento a esses mais cuidados, visível, né? mais extenso e dá trabalho, tem que olhar. Trabalho, né? Tem que cuidar muito bem, não é?
Olha só, doutora, a Isadora Lopes, aproveitando que a senhora falava aqui desses sinais, a Isadora Lopes, ela diz o seguinte: eu tenho pintinhas vermelhas bem pequenas, que parecem bolinhas de sangue. Às vezes mais, às vezes menos. Ela está preocupada com essas bolinhas que surgem, doutora. Muito provavelmente, não estou te vendo, não estou te examinando, é difícil a gente assumir a responsabilidade. Mas essas bolinhas vermelhas múltiplas, existem até na família, que tem vários casos, são os chamados nevos rubis, né? Que isso é muito frequente. Então, são pequenas dilatações ali, emaranhados de vasos, que formam essas lesões pontiformes, vermelhinhas. Principalmente mais comum na puberdade, dá um boom hormonal, então aparece bastante. E a enorme maioria dos nevos ou pintas são boas. Aquilo que a gente falou antes. Certo. Não tenham medo. O nosso país é um dos campeões do chamado melanoma crawl, melanoma de extremidade. Norte e Nordeste. Então, os livros textos europeus quase nem falam em melanoma crawl. Americano também. Então, isso é uma coisa. O que nós temos que... O sol pode ser um dos fatores desencadeantes, um trigger, que a gente fala, um dos fatores desencadeantes de melanoma. Então, as medidas de fotoproteção são importantíssimas. E dentre as medidas, o filtro solar é uma delas, que você perguntou. Mas assim, o filtro solar não é tudo. Então, nós temos que pensar em não tomar sol excessivamente, evitar o sol nos períodos de pico de ultravioleta B, das 10 às 16 horas, principalmente. Usar roupas protetoras, chapéu, boné, o óculos. Lembrar que a catarata, a gente também tem catarata por causa do ultravioleta, né? Ficar debaixo de uma sombra, né? Então, tudo isso é importante. E a aplicação do filtro solar. Então, o conjunto dessas medidas nos ajuda a proteger a pele do câncer da pele, né? Então, o filtro solar é uma dessas medidas. Ele é eficaz desde que seja utilizado corretamente e no conjunto das medidas, né? Então, só lembrar que o filtro solar também tem que ser aplicado de maneira correta. Não adianta o que a gente vê. A pessoa pega, passa filtro solar de manhã, vai para a praia, fica um dia inteiro e não reaplica. E mesmo a quantidade. Então, assim, tem que aplicar meia hora antes, a cada 2 horas, e a quantidade. Para vocês terem uma ideia, um indivíduo, mais ou menos, de 1,70 m, 70 quilos, é 35 a 40 ml de filtro solar para aplicar no corpo todo, cada vez que esse indivíduo aplica.
Então, se você aplicar nessa quantidade, tem até as regrinhas da colher de chá, uma colher de chá para o rosto, pescoço, orelha, depois uma para o tórax, 2 para as pernas, uma para os braços. Então, se você seguir esta regra, você vai estar usando adequadamente o seu filtro solar, que vai te ajudar a proteger vai ser mais uma medida de proteção. Mas não adianta passar filtro solar e ficar o dia inteiro, das 7 da manhã às 8 da noite, quando tem sol na praia. Também é um excesso. Certo. Né? Tem o horário também, que tem uma incidência maior, não é, Então, doutor? o horário, assim, a questão do horário aqui, das 10 às 16 horas, nós temos uma maior incidência de raios ultravioleta B, que causa os outros, assim, que eles ajudam a desenvolver os outros cânceres mais comuns, que são o carcinoma base celular e o carcinoma espinocelular. Nós temos ultravioleta A. O ultravioleta A, ele já penetra um pouco mais profundamente, ele está mais relacionado ao melanoma. Agora, atenção, o ultravioleta A, ele está mais ou menos constante o dia inteiro. Às 7 horas da manhã, tem claridade, tem ultravioleta A. O ultravioleta A, dependendo do vidro, ele passa pelo vidro. Dias nublados tem ultravioleta, o B diminui um pouco, mas nós temos o A. Então, a pessoa tem que se atentar que ela tem que usar o protetor solar, mesmo cedinho, na praia. Ah, não, 7 horas da manhã eu vou lá, dou minha caminhada até as 8, depois eu passo o filtro. Você já tomou uma certa radiação no dia nublado. Então, o filtro, desde que usado adequadamente conforme essas orientações, é mais uma medida. É isso que a gente gosta de salientar. Você não está livre se você fizer aplicar o filtro. Perfeito. Doutora Cristina, aproveitando aqui rapidinho também o seguinte, nós temos a pergunta da Janaína Ferreiro, ela diz assim também, agora falando de crianças, né? A proteção com crianças. Ela diz, a partir de qual idade a criança pode ir para a praia? Praia, piscina também, não é? Assim, a criança, assim, nós temos os guidelines, as orientações da Sociedade Brasileira de Dermatologia, né? Então, a criança até 6 meses não deve ser exposta diretamente ao sol. Sol de forma indireta, na sombrinha. E não pode usar o protetor solar. Tá? A partir de 6 meses pode usar o protetor solar, mas deve evitar o sol das 10 às 16 horas. Né? Criança não deve ficar tomando um sol muito forte. Né? E com o filtro solar que tenha no seu rótulo, na sua rotulação, filtro infantil. Porque o filtro infantil tem menos substâncias químicas. Né? Porque a criança tem uma pele mais delicada, ela acaba absorvendo o que ela passa na pele. Então, lembrar de usar um filtro que tenha no rótulo filtro infantil. Doutor Belfort, nós temos a pergunta de Débora Cristina. Ela diz o seguinte, eu tenho 46 anos, fui diagnosticada com lentigo maligno. Meu pai teve o melanoma e deu metástase. Qual o melhor tratamento para esse tipo? Eu não costumo ficar no sol. É hereditário? Ela gostaria de saber. Não existe hereditariedade específica. É lógico que a familiaridade é importante. Então, sempre é recomendado que, se alguém teve um melanoma, é recomendado a todos, mas se teve um familiar com uma doença neoplásica, é sempre importante que todos procurem. Então, ela seguramente foi vista na sequência e, por isso, teve o diagnóstico de um lentigo. Então, o melanoma tem basicamente 4 subtipos. O melanoma lentigo maligno melanoma, ela teve um lentigo maligno. É isso foi, que lentigo falou. maligno. É o chamado melanoma in situ, é aquele mais inicial que tem. Certo. Se é para ter o melanoma, o ideal é diagnosticar nessa fase. Certo. Fora isso, tem um outro subtipo, que é o disseminativo superficial, que é aquele melanoma que já tem um crescimento mais aprofundado, mas ele cresce mais em lateralidade do que em profundidade. E o outro tipo é o melanoma nodular, que é o mais agressivo, que desde o começo ele já vai fazendo o crescimento em profundidade. E por último o acral, que é esse das extremidades que a gente estava falando. Certo. Então, provavelmente e infelizmente, o pai dela foi pego numa fase mais avançada. Por isso que ele teve metástase. O lentigo maligno, até prova em contrário, é um melanoma in situ, ele não tem condições biológicas de dar metástase. Lembrando que medicina não é 2 mais 2, 4, mas é importante esse diagnóstico diferencial. O lentigo é aquele mais comum na face. Ah, na face. E mais em pessoa idosa também. Embora ela tenha 46 anos, não é a panagem do idoso, o lentigo, mas o lentigo vai
com a idade, ele pode ir crescendo e aí malignizando. Perfeito. A Cíntia Campos, ela diz o seguinte também, doutor, aproveitando aí, queria que o senhor pudesse comentar com a gente também, ela diz assim, o câncer de pele não melanoma pode evoluir para um câncer de pele melanoma? Não. Isso não acontece. Não, não. São, basicamente, tem vários tipos, mas os três principais, como já foi falado, são o carcinoma basocelular, que é o mais comum, cerca de 80%, 75%. O segundo é o carcinoma espinocelular, que os dois têm origem em células diferentes do melanoma. E o melanoma, 4 a 6%, que é o mais agressivo e o menos frequente. Mas o carcinoma existe até os chamados tumores de colisão, mas isso é exceção. O comum é carcinoma, melanoma é melanoma. Só complementar. Pois não, doutor Rodrigo. Ainda que um não possa se transformar no outro, é importante lembrar que eles compartilham fatores de risco. E que ter um tipo de câncer é fator de risco para ter outro. Então, quem teve um melanoma pode ter um risco aumentado para um câncer não melanoma e o contrário também vale. Quem teve um câncer de pele não melanoma pode ter um risco aumentado de um câncer de pele tipo melanoma. Porque, afinal de contas, pele clara, exposição solar, enfim, são fatores de risco aí para os dois grupos de tumores. Então, ainda que um não vire o outro, esse acompanhamento em quem teve um cuidadoso é fundamental. Doutor João Luiz, nós temos aqui uma questão de José Pedro Borges. O José Pedro diz o seguinte aqui, ele gostaria de ter um esclarecimento, doutor João, sobre como é feito o tratamento por câncer de pele. Quais são os tipos de tratamento que podem ser aplicados na pessoa já diagnosticada? Indiscutivelmente, a cirurgia é o mais usado. Eu estou dizendo, quando eu digo cirurgia, eu digo até a responsabilidade do dermatologista com procedimentos agressivos que eu quero dizer que usam alguma coisa, que não chegam a extirpar. Então, isso é do ramo da Cris. E a cirurgia, que é o ramo do Dr. Belfort. A radioterapia tem o seu papel, basicamente, nos lugares em que a cirurgia tem, digamos, a sua feitura causando ou deformações, ou em lugares que, por exemplo, perto de cartilagem, que você vai ter que tirar um pedaço grande, vai ter que, cosmeticamente, sabendo que a radioterapia pode dar um resultado muito semelhante, cosmeticamente judiar, principalmente da mulher, que é muito vaidosa. E há remédios também que o doutor... Estou falando dos epidermoides e basocelulares, que a oncologia clínica tem evoluído muito nesse sentido, também pode ser. Então, do ponto de vista da radioterapia, especificamente, que é a nossa especialidade, são principalmente nos casos em que a cirurgia não é tão fácil de ser realizada, ou, ocasionalmente, ela é realizada num lugar, vamos supor, retroauricular, que tem dificuldade para depois colocar um enxerto, etc., e a margem não ficou adequada, você pode fazer radioterapia. Ou em alguns tipos de tumores de pele que a gente nem está citando aqui. Por exemplo, linfoma de pele, que é muito raro, muito raro. Aliás, tem um me esperando lá no consultório essa hora. A gente chama de micose fungoide. Então, a radioterapia é um tratamento extremamente sensível. O tumor é extremamente sensível à radioterapia. Perfeito. Doutor Belfort, pois não? Esse conceito, né, João, e para todos. É fundamental, seria ótimo, que realmente, principalmente no diagnóstico de melanoma, sempre o caso fosse discutido de maneira multidisciplinar, que é o que a gente está aqui. Isso, exato. Esse é o princípio básico, porque a gente discutindo, todos nós temos vontade de acertar, mas erramos. Somos humanos. E quando é multidisciplinar, então é muito mais fácil você, olha, eu tenho um recurso que até há pouco tempo atrás não existia e hoje a oncologia clínica pode contribuir, ou a rádio. Então é óbvio que ninguém vai sair procurando uma equipe, mas que procure pessoas capazes que possam realmente, na dúvida ou tendo qualquer coisa que não é o melhor caminho, vamos discutir o médico, o paciente,
Realmente ele quer sair com uma receita, né? Se for ao médico sair sem a receita, ele fica triste. E a gente não pode ter vergonha de falar, eu vou levar o caso para ser discutido numa reunião conjunta. Perfeito. Isso é uma coisa que, infelizmente, eu ainda sou desse tempo, que não, você tem que resolver tudo. Hoje, graças a Deus, a gente vê isso com muito menos frequência. Perfeito, perfeito. E que é um método de trabalho do Hospital Sírio-Libanês, né? Cada vez mais multidisciplinar, né, doutor? A oncologia exige multidisciplinaridade. Perfeito. É sinônimo. Oncologia sem ser multidisciplinar não funciona. Perfeito. Doutora Cristina, olha só, nós temos uma sequência de pessoas que fazem uma pergunta muito parecida. Vamos deixar muito claro para elas isso aqui. Elas estão dizendo assim, a vitamina D, não é? A gente vai pegar a vitamina D, o organismo absorve a vitamina D, produz aí a partir da radiação solar, não é? Aí a gente tem aqui, ó, Abigail, Reinaldo, Daila, enfim, são algumas pessoas que estão perguntando isso. Como que eu vou, então, absorver essa vitamina D, doutora? Bom, vitamina D. A vitamina D, basicamente, tudo bem, tem o sol, mas basicamente você absorve a vitamina D da dieta, derivada de leite e derivada de peixe. Perfeito. E o sol também nos ajuda a fazer a vitamina D. Então, você tem uma boa fonte alimentar da vitamina D, tá? Então, assim, o sol é uma radiação carcinogênica. Tomar sol para suplementar a vitamina D, talvez não seja uma boa ideia. O ideal é que essa vitamina D seja suplementada pela boca, né? Comida, então leite, peixe, está cheio de alimentos que são aditivados com a vitamina D, principalmente leite, né? E se esse indivíduo tem uma vitamina D insuficiente, faz a dosagem lá, o exame de sangue, essa vitamina D ela está insuficiente, esse indivíduo pode suplementar. Nós temos vitamina D no mercado disponível, né? E aí com orientação médica, né? Ela pode ser suplementada e esse indivíduo atingir um bom nível de vitamina D. Alguns casos, mesmo assim, esses indivíduos não atingem um nível bom, ou tem pessoas que têm osteoporose, osteopenia, aí caso a caso tem que ser discutido com o seu médico como é que isso pode ser feito. Mas, via de regra, tem bastante chance de suplementar a vitamina D sem tomar sol. Tá? Muito bem, então tem uma ótima dica. Nós temos... Pela alimentação, a gente chega lá também, né, doutora? Tem cogumelo, está super na moda, cheio de vitamina D. Shiitake, shimeji, todos os X aí. Doutor Belfort, a Sara Alves, ela faz uma pergunta que é a seguinte. Queria saber se após a retirada de uma pinta, eu sentirei dor local. E aí, que cuidados eu devo ter após essa retirada? Não. Normalmente, isso é feito, são procedimentos chamados ambulatoriais, simples, com anestesia local. Tudo bem feito não vai causar dor. Lógico que dor é uma coisa individual, né? Tem gente super sensível, não. Mas a enorme maioria é para ser um procedimento sem dor. Com anestesia, removeu. Posteriormente, também vai ter uma evolução natural. Você vai tirar um dente, também é a mesma situação. Sim. Então, não é um procedimento que é para causar dor. É essa a pergunta. Né? Isso. Agora, doutor, e aí o caso do diagnóstico? Toda lesão retirada deve ser examinada. Esse é um conceito básico. Aquilo que foi retirado deve ser examinado. Tem que ir examinado de maneira adequada também. A outra coisa fundamental, retirar e esse material acondicionar de maneira correta, porque senão você também atrapalha, não dá condições para o patologista examinar adequadamente. Então, todo o material removeu, vai examinar. Não manda para o Dr. Baldi que dá problema. Dr. Baldi é boa essa. Doutor Belfort, ainda nessa questão da cirurgia, uma vez diagnosticado e precisa-se retirar mesmo aquela pinta, aquela mancha, enfim, existe uma coisa ali também que às vezes a retirada tem que ser mais profunda, né, doutor? Na verdade é assim, você faz o exame físico, esse exame físico mostra que aquela pinta, aquela ferida, não vamos falar só em pinta, precisa ter o diagnóstico. Isso. O diagnóstico é feito
através da biópsia. A biópsia é a remoção do tecido. A biópsia, você removeu o tecido e esse tecido vai para o patologista examinar. A gente só vai ter o diagnóstico depois que o patologista me der a resposta. Tá certo? E essa biópsia pode, na enorme maioria das vezes, das pintas, ser retirada a pinta toda, que é o ideal, com uma pequena margem de segurança, para eu saber o que é o que deixa de ser. Quando é uma lesão muito grande, uma lesão plantar do rosto, às vezes você tira só um pedacinho e também manda examinar. Perfeito. Né? Aí, tendo o diagnóstico histológico, o patologista deu, aí entra aquilo que eu falei da discussão multidisciplinar, Perfeito. mas aí sim você vai dar o tratamento. Se é uma lesão in situ, é uma margem menor. Se é uma lesão mais espessa, é uma margem maior. Vai precisar ou não de um tratamento complementar com um remédio ou com radioterapia. Perfeito. Então, o que a gente está falando aqui é da prevenção e do diagnóstico precoce, que é o ideal. Perfeito. Se nós fizermos diagnóstico precoce, a gente vai tirar o emprego do Rodrigo. Né? Mas o fundamental é isso. Existe a enorme maioria de casos que são diagnóstico inicial e é que é tudo que a gente procura. É óbvio que a gente vai ter casos avançados, mas o ideal é esse aí, fazer o máximo possível para se diagnosticar na fase inicial. Perfeito. Doutor Rodrigo, o senhor foi citado, então vamos fazer uma pergunta para o senhor aqui. Feridas que não cicatrizam podem ser os primeiros sinais de câncer de pele? E aí ela coloca aqui uma coisa muito específica. E as feridinhas que costumam aparecer aqui no nariz, no local em que os óculos se apoiam? Como é que o senhor pode Toda dizer ferida isso aí, que não cicatriza deve ser investigada, independentemente da localização. Pode ser no pé, pode ser na mão, na barriga, no nariz, na ponta da orelha, no couro cabeludo. Toda lesão que não vem tendo uma evolução favorável, que você eventualmente tratou e não melhorou, que está sangrando, que começou a coçar demais, que está crescendo, toda lesão desse tipo deve ser investigada por um dermatologista. Em algumas situações a biópsia é necessária, mas a resposta é sim. Lesão que não cicatriza é igual a uma avaliação cuidadosa por um dermatologista. Posso complementar? Claro, doutora Cristina. É muito comum a gente ver no consultório. Essa colocação pergunta, foi muito pertinente. O paciente vai no consultório, você vai examinar, e você vê uma lesão aqui no nariz onde apoia o óculos. Ah, não, isso aqui é a minha lesão, porque faz tempo que eu uso óculos, machuca. E é muito comum você ver, às vezes, o carcinoma base celular. Porque essa região aqui do nariz que pega mais sol é um sítio muito comum desse tipo de câncer da pele. Então, às vezes, o paciente é resistente a você fazer uma biópsia, porque ele acha que aquilo está um tempão por causa do óculos. Então, realmente, é como o doutor Rodrigo falou, toda lesão que não tem evolução favorável, está lá, não cicatriza, pode ser na área do óculos, tem que ser vista com carinho e com cuidado. Perfeito. Doutor João Luiz, olha só, nós temos aqui uma questão que a Vanessa Martins, ela nos apresenta, ela quer saber do tratamento. Aí ela pergunta, o que nós temos de mais avançado em tratamento para o câncer de pele, doutor João Luiz? Da minha especialidade eu posso dizer, mas indiscutivelmente os avanços cirúrgicos, os avanços dermatológicos junto com a cirurgia, eles vão poder responder melhor que eu e com mais propriedade. Do ponto de vista de radioterapia, você quase que não me deu chance, porque quando eu falei, quase que não me deram chance, porque quando eu falei que a radiação causa tumor, então existe desde os primórdios da radioterapia a chance, a culpa, a radioterapia sempre é culpada de alguma coisa, de que a radioterapia poderia dar tumor. E é verdade. A radiação radiação provocaria... É a própria radioterapia. Por quê? Porque quando a radioterapia foi descoberta, lá pela época do Hunt, da Madame Curie, se usava um tipo de radiação que a gente estava conversando aqui, que tem um poder de penetração muito pequeno e cuja interação se faz diretamente com a pele. Hoje, a radioterapia, por exemplo, vamos tratar um tumor de pulmão. Antigamente, você tratava um tumor de pulmão, judiava sobremaneira a pele, enfim, vamos tratar um tumor de partes moles, que é relativamente superficial. Você usava um tipo de radiação do cobalto para baixo, ou seja, do cobalto que tinha menor
penetração que judiavam muito da pele. Hoje se trata essas lesões com tipos de radiação que tem uma penetração específica na profundidade que você quer. E judia muitíssimo pouco da pele. Então, do ponto de vista de radioterapia, você alia a propriedade desse tipo de radiação com a realização de, por exemplo, tomografia computadorizada para fazer uma reconstrução espacial, tridimensional dos lugares que você quer irradiar, a chance de minimizar o efeito, inclusive, particularmente na pele, diminuiu sobremaneira. Então, a radioterapia, com o progredir da tecnologia, tem causado menos mal, porém ficou com o apelido de fazedora de tumor, entende? E o senhor falava agora há pouco, né, doutor, que inclusive a radioterapia é uma excelente alternativa para situações em que a cirurgia, por exemplo, pode deixar uma sequela, né, que às vezes dá uma deformidade ali na pessoa, por exemplo, se é no nariz. Na rima bucal. Na rima bucal, por exemplo, a radioterapia seria uma excelente alternativa, ao invés de, por exemplo, fazer a cirurgia que precisa da remoção já na cirurgia, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Perfeito. Tem muitos casos, né, João? Que eu encaminhei para o João Luiz. Eu estou deixando que ela fale numa técnica que todo mundo fala, do Mohs, ela vai falar agora. Como é que é isso, doutora Cristina? Não, bom, a técnica de cirurgia de Mohs, ou cirurgia microscopicamente controlada, Sim. é uma técnica que se usa principalmente para carcinoma basocelular, espinocelular, com algumas indicações específicas, né? Para tratar lesões de face. A gente fala zonas de alto risco da face, que nós chamamos zona H, principalmente aqui no centro, na região centrofacial, têmpora, aqui no sulco, nessa região do sulco, em que os tumores podem ir mais profundamente. Então, está indicado fazer esse tipo de cirurgia, em que a gente remove a lesão. Na mesma hora, essa lesão é examinada de uma forma... É um exame de congelação, mas é um exame que você consegue visualizar praticamente 100% das margens. E que aí este exame da grande maioria, praticamente de toda a margem, permite você mapear para onde o tumor está progredindo. E aí você tira exatamente o necessário para tratar esse tumor. E você tem uma boa eficácia terapêutica, porque você segue aquele tumor, o caminho dele, você mapeia, então você consegue tirar. E às vezes para áreas, como já disse, na face, em que você 1 milímetro, 2 milímetros pode fazer diferença entre uma reconstrução, que você pode fazer lá uma suturinha, uma costurinha, borda a borda, você não precisar de um retalho cutâneo, que é você puxar a pele do outro lugar para colocar ali ou tirar mesmo o enxerto. Então, essa pode ser uma cirurgia muito importante para se tratar esse tipo de tumor de pele. Perfeito. E voltando a falar com o doutor João Luiz aqui, outra questão aqui, que são as lâmpadas fluorescentes. Essas que são muito comuns em escritórios, né, doutor? A radiação desse tipo de lâmpada também pode ser prejudicial para a pele? Pode provocar câncer de pele? Não, quase que não fazem a pergunta, né? Existe o medo, e essa pergunta é muito comum, dessas lâmpadas, dos relógios, vamos falar de outra coisa, do celular. Enfim, que todo mundo pergunta. Isto absolutamente é radiação que não causa qualquer tipo de tumor. Perfeito, perfeito. Às vezes as pessoas têm a preocupação, eu preciso passar o protetor solar mesmo trabalhando no escritório, porque tem as lâmpadas fluorescentes. E a esse propósito, Max, quero que a Cristine fale também. Principalmente as mulheres são vaidosas, né? Aliás, os homens também. Muitos homens são vaidosos, hein, doutor? Gostam muito de fazer bronzeamento. Bronzeamento artificial. Qual é o perigo, Cris, disso? Bom, bronzeamento artificial. No Brasil, está proibido, está banido. Né? Quem fizer é clandestinamente. Existe uma forma de tratamento de algumas doenças da pele, como vitiligo, psoríase e outras, que se usa. É uma luz específica ali, tem um médico que controla tudo isso, que orienta esse tratamento, então é diferente, isso é terapêutico, mas o bronzeamento artificial, ele é feito com ultravioleta A, só que a quantidade de energia é muito grande, então isso é lesivo, isso pode causar câncer da pele, isso está banido no nosso país, não deve ser feito porque é carcinogênico.
Né? E eu queria lembrar uma coisa muito importante que nós não falamos aqui. Às vezes Sim. o tratamento avançado, né, dos progressos, né, do tratamento avançado de imunoterapia das drogas novas para melanoma. Ah, imunoterapia também para câncer de pele. Doutor Não Rodrigo. só a imunoterapia. O conhecimento médico vem crescendo muito em todas as áreas. Nós Certo. temos novas técnicas de tratamento em dermatologia. Tem um refinamento das técnicas de tratamento cirúrgico com melhoras indicações. Tem os avanços em radioterapia e os avanços em oncologia clínica. Certo. Nesses últimos 5 anos, a gente teve uma expansão muito grande, tanto no campo da terapia-alvo quanto imunoterapia, para diferentes tumores de pele. O carro-chefe foi inicialmente o melanoma, com esses 2 grandes grupos de tratamento, mas isso está chegando agora a outros tumores. Nós temos terapias-alvo extremamente eficazes para o carcinoma basocelular. Tivemos a aprovação de uma nova imunoterapia no Brasil para o carcinoma de células de Merkel, que é um tumor de pele extremamente raro, mas que tem um comportamento tão agressivo quanto o melanoma. Nós temos novidades para o carcinoma epidermoide, que devem chegar nesses próximos anos. Então, de fato, o cenário, tanto para pacientes que têm doença avançada, que têm doença metastática, quanto para aqueles pacientes que têm doença loco-regional de alto risco, vem mudando drasticamente nesses últimos anos, às custas da incorporação dessas novas tecnologias. Doutor Rodrigo, aproveitando então aqui que estamos com o senhor, a Daila Farias, ela quer saber o seguinte: a urticária solar, ao frio, a rosácea, pode levar a um câncer de pele ou pessoas com essas doenças têm mais chances? Eu vou passar essa pergunta para a doutora Cristina Abdala, que é a dermatologista então, especialista. Vamos lá. Urticária solar. Urticária é um fenômeno imune com relação ao sol. Isso não quer dizer que a pessoa vá ter um câncer de pele por ter uma urticária solar. Sim. Até a urticária solar a protege, porque a pessoa, o sol acaba irritando a pele, Certo. a pessoa foge. Rosácea. Rosácea é uma doença inflamatória da pele, onde o sol é um dos gatilhos. Né? Então, você tem piora quando você tem exposição. Então, não significa que isso vá causar câncer da pele. Qual que é a outra patologia que você falou? Ela fala urticária solar, ao frio, a rosácea, são essas. É, Aí ela mesmo- pergunta, pode levar a câncer de pele ou são doenças que podem abrir caminho? Não, nem abrir caminho, são doenças que elas têm, vamos dizer, que o sol é um fator, é um gatilho, não que cause o câncer da pele. E uma pergunta que várias pessoas fizeram é, a pele negra, a pele branca, a pele negra, o ruivo, não é? É verdade que nessa ordem, não é? Os negros, as pessoas mais brancas e as pessoas mais ruivas, elas estão mais ou menos propensas a desenvolver o câncer de pele, doutora? Assim, é complexo. Assim, as pessoas de pele clara, olhos claros, ruivos, loiros, elas têm uma maior sensibilidade da pele à luz solar, então elas têm uma maior propensão ao desenvolvimento do câncer da pele, tá? Sendo ele basocelular, espinocelular, mesmo melanoma. As pessoas de pele, aí vai escurecendo, nós temos uma paleta de cores. É que hoje é muito difícil você falar, você mais claro, você mais escuro. Às vezes tem indivíduos mais claros que bronzeiam bem, você tem indivíduos mais morenos que queimam mais. Então, assim, eu vou falar de maneira geral, mas assim, a gente tem as particularidades. Agora, por exemplo, a pessoa de pele negra, o asiático, ele já tem uma proteção, ele tem mais melanina, a proteção é melhor, mas ele tem mais chances de ter o melanoma acral. Então, o melanoma que é mais comum nessas populações. Então, na verdade, assim, falar que todos estão isentos não. Né? Cada um tem o seu tipo mais frequente. Então, todos têm que ser olhados com esse olhar específico, e todo mundo tem que fazer falta de proteção. Porque mesmo a pessoa de pele negra tem que usar um filtro 30, ou filtro até um pouco mais baixo, mas tem que usar um protetor solar. Quantos pacientes de pele negra ou de pele mais escura a gente já atendeu com câncer da pele? Tem também. A conscientização da prevenção é muito importante, né, doutora? Muito importante. Não Muito só importante. o filtro, como todo o conjunto. Doutor João Eu Luiz. queria complementar, isso é sensacional. Sim. Nós tivemos um congresso norte-americano de radioterapia agora, nos Estados Unidos, e se fez uma descoberta que foi motivo de um prêmio. Porque o negro, o câncer de próstata no negro, era tido como mais frequente e mais agressivo. E esse colega que ganhou o prêmio, ele provou que a prevenção, do ponto de vista socioeconômica, é indiscutivelmente um fator importante. A atenção natural, a alimentação, tudo isso tem uma certa relação, infelizmente, com a cor da pele. Então,
esse fulano fez testes genéticos nos dois. Na verdade, em próstata, o negro tem um câncer muito mais sensível ao tratamento e muito mais resistente. O que falta a ele é atenção primária, etc. Estou falando nos Estados Unidos. Certo. Então, esse é um fator para o qual você chamou a atenção, que é lei mundial. É lei mundial. Então, a cor da pele é um negócio que é complexo, que eu acho que tem relação com esse problema socioeconômico. Envolve fatores socioeconômicos, não é, doutor? Muito fortemente. Eu acho. Perfeito. Doutor Rodrigo, Daila Farias quer saber o seguinte: o protetor solar oral é uma opção para quem tem a pele hipersensível? A gente está tendo uma certa confusão na distribuição das perguntas aqui. Vamos focar. A doutora Cristina é nossa dermatologista. Doutora Cristina sempre os dermatologistas são o highlight da focar festa. de forma adequada as perguntas. Tá certo. Bom, o fotoprotetor oral. Primeiro... Só um minutinho. Sim. O grande é exatamente o que a gente falou de multidisciplinaridade. Se nós estamos falando em prevenção, é muito mais o dermato que vai prevenir. Sim, tá Por certo. que chega a Essa é a sequência, razão. né? Mas todos têm uma importância grande e insistimos na multidisciplinaridade como a joia da oncologia. Perfeito, É isso perfeito. que faz a diferença. Mas com relação à pergunta, precisa tomar muito cuidado quando a gente fala de fotoprotetor oral. Às vezes as pessoas acham que vão tomar um comprimidinho e vão estar protegidos, né? Então, o que nós temos hoje são substâncias que, na verdade, são antioxidantes, que eles diminuem as reações de oxidação da pele, e eles podem ajudar dentro de um conjunto de medidas, né, a minimizar as ações dos raios ultravioleta na pele. Então, pacientes, não só pacientes com sensibilidade da pele, com histórico de câncer da pele, muitas doenças, muitas dermatoses de pele que são fotossensíveis, nós lançamos mão desse tipo de produto. Mas é para nos ajudar, na verdade, como um antioxidante, e é mais como uma substância adjuvante. Não é porque tomou comprimidinho que não vai passar filtro, que não vai pôr boné, que não vai, é todo o conjunto. Ele pode ajudar. E uma coisa, e às vezes o paciente, não, eu vou amanhã para a praia, só me prescreve aquele comprimidinho, não adianta. Você tem que tomar um mês antes e tomando para aquilo ter efeito, né? E durante o período de exposição continuar. Não existe mágica, né, doutor? Não existe mágica. seria Existe ótimo. hábitos, né? As pessoas precisam ter o hábito da prevenção, não é? Isso é muito importante. Daqui pouco mais de uma semana começa o verão, começam as férias, as pessoas vão viajar, os destinos de praia, enfim, são muito, são assim, os preferidos de muitas pessoas, né? E precisa ter essa conscientização antes, não é? Doutor, Esse é um problema que a gente deveria mudar, porque chega essa época, programas de todo lugar, ou campanhas. Sim. Na verdade, a gente deveria ter um programa anual de prevenção. Porque nós vivemos num país tropical, o sol é impossível você não tomar o sol e nem deveria não tomar. Sol com bom senso não faz mal a ninguém. Então, o ideal é um programa que fosse anual e não a campanha. Então, você faz tudo agora. E o resto do ano? Faz o quê? Esquece. Tem um ponto importante aí, é que justamente por conta da nossa posição geográfica e dimensão do país, em muitas regiões do Brasil, a gente tem um índice de radiação ultravioleta ao longo do ano que nos meses de inverno é superior a muitos outros países nos meses de verão. Muito bem lembrado. Então não dá para negligenciar e focar as atitudes só nos meses de verão. Essa proteção num país como o nosso, ela deve ser estendida para todo o ano. Então, naturalmente, essa preocupação é maior agora nos meses de verão por conta dos hábitos recreacionais, por conta das férias, por conta da maior demanda pela praia e tudo mais. Mas esse cuidado deve ser o ano todo. Essas campanhas devem ser reforçadas independentemente do mês do ano. O Brasil é um país em que o sol brilha forte o ano todo, na maior parte do país, não é isso? E aquilo que vocês falavam um pouco antes sobre o dia nublado também deve se proteger, não é? Porque acho que a mensagem fundamental é que o uso de medida de fotoproteção deve ser incorporado na rotina.
Não é só no dia em que você sai para o sol que vai fazer uma atividade externa. O ideal é que você tenha um protetor solar que atenda aí as recomendações, então fator de proteção pelo menos 30, proteção para radiação UVA, para radiação UVB, e que você incorpore isso da mesma forma que você escova o dente. Chegou de manhã, escova o dente, passa o seu protetor solar. Na hora do almoço, reaplica esse protetor solar. Se você vai fazer uma atividade mais intensa, mais em ambiente externo, ou que você transpire demais, ou que entre na água, esse cuidado é redobrado. Então, terminou a atividade na água, se seca, reaplica. Está numa atividade externa muito prolongada, um triatleta, ele eventualmente tem de ter esse cuidado ao longo da competição. Esse é um cuidado fundamental, ao longo do seu treino. Então, a gente tem que ter também esse bom senso para entender que não é uma recomendação estanque, que isso varia em função da sua exposição, da sua atividade, do seu tipo de pele e por aí vai. Para a gente, estamos aqui numa reta final, aí tem uma pergunta, não vamos deixá-la sem resposta, né, doutora Cristina? A Juliana Abreu, ela diz o seguinte, gostaria da opinião dos especialistas sobre o protetor solar associado ao bronzeador, doutora Cristina. Tem um problema aí? Tem alguma coisa complicada aí nessa combinação? Eu não conheço nenhum protetor solar eficaz associado ao bronzeador, essa associação. Né? Então é uma antítese, você vai querer bronzear. É que assim, na verdade, o que ela deve estar querendo falar é que tem alguns cremes que têm substâncias aceleradoras do bronzeamento. Eu acho que é isso que ela quer falar. Então você tem cremes que eles liberam o pigmento com mais facilidade com aquela quantidade de proteção solar. Com relação a isso, o uso desse tipo de creme, não tem é simplesmente uma liberação de melanina. Então, com relação a isso... Isso não é problema. Isso não é problema. Né? Agora, assim, passar óleo de bronzear junto com protetor solar é meio que uma antítese. E o bronzeador? O puro bronzeador é um problema, doutora Cristina? Não, até tem, assim, na verdade a gente não quer bronzear, a gente quer proteger, né? Então o bronzeador não é protetor solar. Perfeito, perfeito. Muito bem, nós estamos então aqui concluindo essa nossa conversa. A gente gostaria que pudéssemos deixar aqui um recado, uma mensagem final de 1 minutinho para cada um, começando pelo doutor João Luiz, uma mensagem para quem está nos ouvindo, doutor. Eu não sei quem é que planejou esse tipo de reunião, mas o primeiro nome que foi falado aqui, prevenção, é o nome que, como o Chico falou, que nós na oncologia mais gostamos de ouvir. Então, é muito gozado realmente você ter um mês rosa, um mês azul, um mês laranja. Por quê? Você sabe por quê? Por exemplo, eu vou dar o exemplo, próstata, um grupo se reuniu e começou a falar de homens com bigode. E fala muito de próstata em 2000 e pouco, lá na Austrália, e menos de próstata, falar da saúde. Aliás, começaram a falar de tumor de pele, porque na Austrália o tumor de pele é loucura como aqui. E de repente, olha, o fulano fez lá um exame, descobriu um tumor de próstata, vamos começar a mexer com a população a respeito, basicamente, do tumor de próstata. De repente, aquilo era de um grupo de homens que tinha bigode. A palavra bigode, em francês, particularmente em inglês, que começa com M-O, de mustache. E eles estavam em novembro, então se chamou Movember. De repente, isso virou um movimento que tem bilhões de reais angariados. Mama, mais ou menos a mesma coisa. Agora, o tumor mais frequente do mundo, que é pele, tem o laranja, e nós estamos falando aqui que talvez, eu não sei, ainda alguém precisa fazer essa conta, seja o tumor mais custoso. E eu tenho mania de falar muito, porque eu acho que eu sou o mais sênior aqui, de problema socioeconômico. A gente vive um problema na saúde brasileira muito, muito sério. Em torno da pele, está aí a Cris que não me deixa mentir, gira um comércio maluco, quer seja para proteção, quer seja, enfim, para embelezamento, que até que ponto eles são verdadeiros. Então, a prevenção, você foi muito feliz em quem inventou esse tipo de reunião, é o que todos nós queremos fazer. Ninguém quer receber aqueles casos malucos que a gente fica discutindo aqui sem solução. Perfeito. Muito obrigado, doutor João Luiz.
Doutor Rodrigo. O comentário que eu faria não é aplicável só aos tumores de pele. Graças a Deus, em todas as áreas relacionadas à oncologia, independentemente da especialidade, a gente vem vendo um processo de avanços muito rápidos, muito contundentes, que vem mudando o dia a dia. Isso vale para paciente que tem doença avançada, para paciente que tem doença localizada, independentemente de quão avançada está aquela doença, não só o câncer de pele. Mas é importante lembrar que, em muitas situações, o principal fator está na mudança do nosso estilo de vida, em coisas que estão ao nosso alcance. Independentemente da eficácia do tratamento, não tem nada tão eficaz em oncologia quanto, primeiro, prevenção, segundo, quanto diagnóstico precoce. Isso é muito mais custo-efetivo do que qualquer outra intervenção. Então, de fato, a gente se policiar, a gente tentar aprender e entender e conhecer aquilo que no nosso estilo de vida, que está ao nosso alcance, que pode diminuir a chance de desenvolver o câncer, não só o câncer de pele, mas câncer de mama, câncer de colo uterino, por exemplo, com vacinação para HPV. Todas essas são medidas fundamentais que devem ser aí o foco de todas as atenções e o foco principal dos investimentos em saúde, porque, em última instância, é aquilo que lá na frente tem a maior chance de dar sucesso. Muito obrigado, doutor Rodrigo. Doutor Teofó. É uma repetição, né? Prevenção é tudo em câncer, de maneira geral, como o Rodrigo falou. E prevenir câncer de pele, o investimento é muito barato. É o olho bem treinado. Você não precisa de maquinaria nenhuma, você não precisa de nenhum instrumento caro, só precisaria ter educação e um governo que olhasse com mais atenção uma coisa simples que é: vamos educar, como o Rodrigo falou, a família, todos, e a classe médica de uma maneira absolutamente simples e barata. Não precisa, lógico que tem muito aparelho que vai depois, mas se você fizer o diagnóstico precoce, o custo é baratíssimo. Perfeito. Muito obrigado, doutor. Doutora Cristina. E para não ser repetitiva aqui, que todos falaram que é isso, a mensagem é essa, eu queria falar só com sabedoria, né? Na verdade, é o equilíbrio, né? A saúde é o maior bem que a gente tem. Nós moramos num país tropical, que nós temos uma costa maravilhosa, né? A vida social da gente do Brasil está bem relacionada à exposição solar, né? Então, que vocês vivam com sabedoria, né? Que a prevenção, então todos os cuidados de fotoproteção, não custa isso, não vai estragar o seu verão, você tomar cuidado, você não tomar, para vocês poderem aproveitar cada vez mais. Então, realmente tome o cuidado adequado, isso é muito importante. Então, só com bom senso, só com não bom faz mal a senso não ninguém. faz mal a ninguém. É isso. Muito bem, muito obrigado, doutora Cristina. E você que esteve conosco até aqui, muito obrigado pela companhia. Nós queremos ajudá-lo a ter as melhores informações possíveis para que você tome as melhores decisões sobre a sua saúde. Esse é o compromisso do Hospital Sírio-Libanês. Nós convidamos para que você nos acompanhe, continue acompanhando as nossas postagens nas redes sociais, permaneça conosco nas nossas lives e sempre que possível, participe conosco. Ouça e converse com os nossos especialistas, porque esse é o nosso compromisso com a saúde do país. Muito obrigado, uma ótima noite para você e até a próxima.